Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast atualizando, número 72 da quarta temporada. Hoje nós vamos conversar sobre a história das eleições no Brasil. Então hoje vamos conversar sobre as eleições no Brasil, nós vamos traçar um histórico do processo eleitoral brasileiro, já que estamos num ano eleitoral, aliás, poucos dias para ocorrer as eleições de 2022, e acreditamos que esse pode ser um pretexto para que os vestibulares abordem questões relacionadas ao nosso processo eleitoral. Temas como redação, as áreas de conhecimento de história, sociologia, podem ser contempladas aí com questões que tratem dessa importância temática. Então, é para isso que estamos aqui hoje reunidos, professor Daniel Medeiros, professor Gabriel. Vamos conversar sobre as possibilidades de as eleições aparecerem como temas. Começando pela redação, Gabriel, o que você sugere aí para os nossos alunos a esse respeito? Que temas já foram abordados sobre eleições no Brasil e o que a gente pode projetar aí para uma possível prova de 2022? Bom, então, Rogério, Daniel, aí um salve geral aí para todos também que nos acompanham. E ano de eleição, ou em torno de anos de eleição, o tema de redação pode bater por ali. Temas muito a ver com democracia, voto, cidadania, direito, aparece bastante. Tanto que eu separei até para a projeção aqui, que por sinal já temos aqui, algumas questões de redação que têm a ver com isso. Uma questão cobrada pela Federal já faz tempo, mas aí é bacana ver como isso é aquele tipo de tema que vai e volta. Temos aqui uma redação sobre analfabetos poderem votar e, mais do que isso, poderem se candidatar. Vem lá, como uma boa questão federal do Paraná, um texto base, e a partir dali o comando pedia. O texto apresenta argumentos que defendem que pessoas analfabetas possam se candidatar a cargos eletivos. Escreva um texto concordando ou não com essa posição. Então aqui nós já podemos começar por esse, como pretexto, para você ver como temas ligados à eleição, voto, democracia, questão de redação, assim, de maneira bem frequente. Legal, então a gente pode começar até por uma abordagem histórica, Daniel, de quando no Brasil essa temática passou a ser debatida, quando é que houve a conquista do voto para o analfabeto. Pois é, são dois momentos, Nós tivemos, primeiro, no Império Brasileiro, desde o processo de independência, que o Brasil tem eleição desde 1822, quando se elege a primeira Assembleia Constituinte. De 22 para 23, forma a Assembleia Constituinte, então é a primeira eleição. A rigor, desde a colônia tem eleição. Com a eleição, a escolha das câmaras municipais pelos famosos homens bons, que eram os proprietários. Então, tecnicamente, a primeira eleição no Brasil ocorreu em 1532, na vila lá de São Vicente, que foi a primeira Câmara Municipal que se estabeleceu no Brasil. Mas é lógico que eleição aí é modo de dizer. Então, o fato é que, durante o Império, aí sim começa a se ter de maneira regular eleições, em âmbito municipal e também as assembleias provinciais, a partir da regência, e a Assembleia Nacional, a Assembleia Geral. E nessas eleições, durante o Império, os analfabetos podiam votar. Então esse é um aspecto interessante, podiam votar. Havia a possibilidade do voto do analfabeto. Até 1881. 1881, com a Lei Saraiva, ela vai criar essa obstrução. Para votar era preciso assinar um documento, assinar, digamos, um recibo, e implicava essa necessidade da pessoa saber assinar. Veja como, falando aqui no século XXI, saber assinar não tem nada a ver com ser alfabetizado. O próprio conceito de já mudou bastante. Hoje fala-se muito da questão do letramento, fala-se muito do analfabetismo funcional, que a pessoa saber ler, saber escrever, mas não entender nada do que está fazendo. Mas, enfim, então ali é que começa a criar essa obstrução. Depois, na Constituição de 1891, aí sim, os analfabetos ficam vedados de poder votar, não podiam votar, o que implica dizer, evidentemente, também se candidatar. Que é a nossa primeira Constituição da República. Na primeira Constituição da República, e
quando que os analfabetos vão recuperar o direito de votar? Só na Constituição de 88. A Constituição que é a nossa Constituição vigente. Atual. Né? Então, veja, passa a Constituição de 1891, passa a Constituição de 34, 37, 46, 67, só em 88, que é a nossa Constituição cidadã, né? Ela recupera a ideia, que é a ideia que está posta aqui na frase final do texto, né? Que é a de que uma pessoa iletrada não quer dizer necessariamente um sinônimo de incultura política. Né? Quer dizer, uma pessoa que não tem a capacidade formal, né, de ali traduzir os signos, né, ela não quer dizer que não seja uma pessoa que tenha vivência, que não tenha experiência e não tenha contribuição para dar, que não seja capaz de discernir, que não seja capaz de fazer escolhas. Então, a Constituição de 88 recupera a ideia, só que de maneira diferente lá do Império. Por que no Império o analfabeto podia votar? Porque a maior parte dos proprietários rurais eram analfabetos. A elite era analfabeta. Então, não era por uma questão de cidadania, era uma questão de, evidentemente, viabilizar para a elite a possibilidade de participar dos pleitos. Em 88, não. Em 88, a Constituição incorpora a ideia do voto do analfabeto na perspectiva de que a falta de conhecimento formal não implica necessariamente a falta de condições para participar das escolhas, enfim, de representantes ou mesmo a escolha de políticas que se considerem melhores. Exato. Aqui, sim, de fato, nós temos uma conquista popular, né? Por isso o rótulo da nossa Constituição como Constituição Cidadã. E lembrando que no Império você tem também o voto censitário, né? Que restringia a uma pequena camada da população a participação. E você vê como política, combina né? uma coisa com a outra, né? O voto do analfabeto podia, mas não era o analfabeto pobre. O analfabeto rico podia, Sim. Porque havia um outro corte que era o censitário, né? Que é, inclusive, uma inspiração francesa. Né? A Constituição de 24 estabelece o voto censitário sob inspiração da primeira Constituição pós-revolução, na Constituição de 1791, que estabelecia a diferença entre o cidadão ativo e o passivo. O ativo era aquele cidadão que tinha bens, portanto, ele tinha responsabilidades e, portanto, ele tomaria decisões mais cuidadosas. Um cidadão que não tem bem nenhum, como a gente diz na linguagem popular, não tem nada a perder, né? Ele seria um risco para o Estado. O que alimenta, Gabriel, uma outra discussão que ainda hoje tem, né? Pessoas pobres, na verdade, não deveriam votar. Tem gente que defende isso, né? O cidadão não devia votar, devia ter um limite para o cara poder votar. O cara que paga imposto vota, quem não paga imposto não devia votar. É um princípio que tem um fundamento lá na história, tem uma certa lógica sedutora, né? Realmente, parece que faz sentido, né? Mas vai contra essa ideia que está proposta aqui no texto, nessa questão muito bacana da federal, né? Em que realmente um bom argumento seria justamente esse, né? Que é aqui nessas duas últimas frases, a referência ao Paulo Freire, esse destruidor da educação brasileira, né? O Paulo Freire, que é olha aí, ó, dos nossos estereótipos, né? Tão famosos, mas que é uma referência interessante que não há relação necessária entre falta de letramento com falta de, enfim, capacidade política de decidir. Não, e dá para pensar, né, como de tempo em tempo surgem algumas ideias que buscam, talvez entre aspas, dificultar o acesso ao voto para parcelas da população ou tentar uma espécie de melhorar, né, o sistema democrático. Vira tema de redação e não sei se já deixamos como spoiler. Logo mais tem uma outra questão que propõe algo parecido com isso. Né? Votar a democracia, a eleição restrita a pequenos grupos. Né? Vamos embarcar nessa logo? Próximo tema, então, Gabriel? Não, por enquanto não. Vamos deixar para depois, para manter a audiência aquecida. Gabriel, mas uma outra... Né, um outro tipo de tema de redação que também volta é a obrigatoriedade do voto. Essa é Por exemplo, a Unesp, né, na prova 2017 para 2018, trouxe, assim, de maneira pergunta seca. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Que é outro tema que também, ano de eleição, vem. O debate sempre presente. Algum vestibular, em algum momento, vai voltar a repetir. Quer dizer, ele sempre é requentado, e como são várias universidades, são várias provas, então algum vai lembrar esse tema de novo aí. E você sabe que também aqui há uma lógica sedutora.
Se o voto é direito, como pode ser obrigatório? Sim. É o argumento... Só que é um argumento falacioso, né? Na verdade, a cidadania também é um direito. E você tem que pagar imposto. Né? A cidadania é um direito, mas ela direitos e deveres. que é um direito ou responsabilidade. É um direito ou obrigação. Quer dizer, o senso comum da palavra direito está muito associado à ideia de que é algo que apenas me beneficia, não é algo que me impõe nada. Né? Por exemplo, você poder dirigir, você que tem carteira de motorista poder dirigir, é um direito, mas você tem que obedecer às regras de trânsito. Sim. Então, você tem que usar o cinto de segurança. Então, há uma série de relações direito/deveres que elas são conjugadas. Então, por que o voto ele deve ser obrigatório? Exatamente porque é preciso que a população expresse, por meio da sua maioria, a vontade de escolher esses representantes para que eles tenham legitimidade de tomar decisões em nome dessa maioria. Imagine que o voto facultativo, em um país tão despolitizado e com tão pouca educação política como o Brasil, digamos lá que 10%, 20% da população apta a votar, né, os eleitores, votassem. E efetivamente mobilizasse no dia da eleição. Né? E aí, como é que faz? Como dar a esses representantes a legitimidade de tomar decisões pelos outros 80%? Então há, sem dúvida, a necessidade, inclusive do ponto de vista da nossa contribuição para esse conceito coletivo que nós chamamos de nação e que sentimentalmente chamamos de pátria. Né? É engraçado, né? Que inclusive é um discurso dos últimos tempos, a importância da valorização da pátria, com o qual eu pessoalmente concordo. É importante que a gente tenha esse senso coletivo. Nós pertencemos a uma coletividade, fazemos parte de uma unidade cultural, linguística, territorial, que é a nossa nação, e ela se manifesta por meio de sentimento pela seleção brasileira, sentimento pela bandeira, sentimento pelo hino, sentimento pelas nossas datas, e esse sentimento também se expressa pela nossa participação ativa na escolha dos nossos representantes. É curioso que, por um lado, se fala que é necessário que as crianças aprendam o hino, que respeitem a bandeira, o que me parece muito adequado, porque, afinal, representa o nosso país, mas, ao mesmo tempo, se desestimula o conhecimento sobre as regras de funcionamento do Estado, a representação e o voto. Sim. É um contrassenso, é quase um contrassenso. E pensando ainda no embalo, né, da argumentação do voto ser facultativo, um argumento muito utilizado é o de que isso qualificaria o voto. Porque quem iria votar seria um sujeito consciente, sabe o que vai fazer, escolheu e está indo lá. E eu pensei nesse argumento, só que ao mesmo tempo eu pensei num tipo de eleição que é facultativa no Brasil, a dos conselhos tutelares. Sim. Ela é facultativa, poucas pessoas vão, e por ser nessas condições, geralmente quem se beneficia? Os grupos que já têm mobilização política. Né? O partido, né? Grupos assim acabam tomando conta desse tipo de eleição pela falta da população estar indo em massa nesse tipo de acontecimento. É um excelente argumento. Eu lembrei até de uma coisa até menos importante, mas mais comum, que é a eleição de síndico de condomínio. Né? Reuniões de síndico de condomínio. Essas votações sempre ocorrem na segunda votação com o quórum mínimo. A representatividade mínima. Porque é facultativo. E, novamente, mobiliza muitas vezes os grupos ali de pressão, os grupos de interesse, por uma ou outra, enfim, qualquer razão que seja. O que é curioso quando as pessoas falam que o voto deve ser facultativo, porque aí vai qualificar o voto, mas ninguém pensa que para qualificar o voto é preciso ter educação política. Sim. Então, o que seria o melhor incremento para a cidadania? É ampliar as ofertas de educação política para qualificar o voto de cada vez mais pessoas. Vamos jogar para o dilema, né, de Tostines, né? Qualificar o voto ou qualificar a população para votar? Sim, é preciso levar a cidadania para dentro da sala de aula, né? E não só nas aulas que já estão aí, né, no nosso currículo, como história, como sociologia, filosofia. Imaginemos que isso não é só aprender a cantar o hino. A cidadania não é só efetivamente trabalhar cultuar a bandeira. Uma cultura política dentro da escola. É interessante, né, essa nossa discussão nesse momento, porque, veja, eu creio que ninguém se opõe, penso eu, que ninguém se opõe à ideia de que nós devemos ser patriotas. O Brasil é um país, como qualquer país, que se identifica com o país, que gosta do país, expressa sentimentos que são traduzidos na forma de patriotismo. Mas não consideram
que a educação para a política, a educação para a cidadania, a educação para o voto faz parte dessa lista. Você acabou de chamar a atenção para isso. Não é só aprender o hino, não é só lá pôr a mão no peito ou fazer sinal de sentido quando a bandeira está certa. É também isso, mas isso é muito pouco. Na verdade, isso é muito pouco. Reduzir patriotismo a isso... Isso é o primeiro degrau, né? Que é a aparência. Jardim de infância do... Assim, a aparência de patriotismo não é necessariamente o patriotismo colocado em prática. Né? Então é possível cantar, saber o hino nacional e, na minha atitude do dia a dia, não trazer benefício algum para o país. Exatamente. Para a coletividade. Porque o país é na sua dimensão territorial, mas é a nação que importa, né? Que é a coletividade que habita esse território e que se expressa por meio dos seus sentimentos. Então, a responsabilidade com a nação não parece ser uma interface do patriotismo, né? Deveria, né? É. Agora, aqui nessa questão do voto facultativo, a gente pode lembrar, né, da legislação eleitoral, dos nossos códigos eleitorais, e lembrar que o voto, sim, é facultativo no Brasil para jovens de 16 a 18 anos, né? Quer dizer, também uma conquista da nossa atual Constituição Cidadã que amplia esse direito de voto para os jovens, né? A obrigatoriedade do voto é a partir dos 18 anos, e o voto facultativo também para os eleitores após os 70 anos. Né? Essa questão do voto facultativo, ela, no Brasil, ela teve vários momentos. Né? Eu me lembro na Constituição de 34, que foi a Constituição a primeira Constituição estabeleceu o voto feminino, por exemplo, sim, mas havia uma condição. O voto só era obrigatório para a mulher que trabalhava no serviço público. Quer dizer, como a maioria absoluta das mulheres nos anos 30 eram mulheres que não trabalhavam, né? Para elas o voto não era obrigatório, era facultativo. Então, esse facultativo também tem muitas dimensões. Quer dizer, o facultativo do voto feminino na década de 30 era uma concessão ao machismo da época. Então, se a mulher trabalhava fora, então ela já saía de casa para trabalhar. Tudo bem, ela podia votar. Se a mulher não trabalhava fora, quem que decidia se ela podia votar? O marido. O marido quem decidia. É interessante, porque o Daniel lembra da Constituição de 34, que consolida o direito de voto feminino. É muito importante a gente trazer essa temática também, né, da mulher no processo eleitoral brasileiro. E retrocedendo um pouquinho, né, Daniel, voltando ao Código Eleitoral de 32, que esse ano completa 90 anos. Sim. E que foi o primeiro momento histórico que trouxe o voto feminino como direito. Consolidado, claro, como muito bem lembrou o Daniel, na Constituição de 34. Então, essa efeméride dos 90 anos da conquista da mulher, né, pelo direito de votar é uma questão interessante também que pode ser lembrada aí nos vestibulares. E, por ocasião dessa conquista, a eleição da primeira mulher constituinte, né, a deputada que foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, sim, que participou da Constituinte de 33, que elaborou a nossa Constituição de 34. É verdade. Carlota que era médica, né, também, né? Exato. Quer dizer, também pioneira, né, na questão enfim, da medicina e da formação no ensino superior, uma mulher muito atuante, né, e que participou já desde os anos 20, né, dos anos 20 das lutas, né, da mobilização, porque o direito de voto não foi uma concessão, né, foi uma conquista, fruto de mobilizações, de lutas das mulheres brasileiras. E, porém, né, com a resistência masculina, né, que se vê nesses detalhes da legislação. Né? Uma legislação que vê onde o facultativo não é um benefício. O facultativo é quase uma sugestão para um controle do marido para que a mulher possa ou não votar se ele autorizar. Não, e dentro dessa discussão, e quero pegar carona para chamar a atenção para um item muito interessante, para temas de redação que são muito ligados a temáticas de gênero, né? Bastante em evidência hoje em dia. E nesse caminho, eu gostei muito de um termo que vocês dois usaram. Imagino que propositalmente. Não foi dado o direito de votar, mas foi uma conquista feminina. E imagino até, para quem está acompanhando aqui, está buscando aí um repertório argumentativo histórico e tal, né? Seria acho que interessante pensarmos um pouquinho nesse detalhe. Não é que deram para a mulher o direito de votar, né? Não foi um presente dado, foi resultado de luta, né? Foi de fato uma conquista.
E é interessante, porque a mulher recebeu essa concessão, né, esse direito, ou né, conquistou o direito de voto, melhor dizendo, mas não votou para presidente em 37, né? Quer dizer, a Constituição de 34 lhe deu esse direito, mas não tivemos eleições presidenciais em 37. A gente lembra ali do golpe de Estado, teve um golpe, né? Com a ditadura do Getúlio Vargas, né? E trazendo essa questão para a eleição desse ano, 2022, nós teremos a maioria do voto da mulher, né? Nós temos 52% do eleitorado feminino contra 47,6%, quase 48% de votos dos eleitores masculinos. Então a mulher hoje tem uma representatividade grande no processo eleitoral. Dos 156 milhões de brasileiros aptos a votar nessa próxima eleição, a gente vai ter em torno de 82 milhões de votos femininos. Pois é, né? E curiosamente, isso é sabido por todos, né? A despeito disso, a representação feminina ainda, seja nas assembleias municipais, estaduais ou federais, né? O Congresso Nacional, ainda é bem abaixo, né? Vai bastante abaixo do seu potencial, né? Que é o de ser maioria de eleitores, né? Mas imaginemos também assim, né? Como o processo é lento. Não podia votar, né? Logo participar muito menos. E aí vai-se passo a passo, né? Conquistando um terreno a mais. E, neste caso, olha a ironia do destino. O poder de escolha está mais concentrado com a mulher. Exatamente. Né? Nos 52%, né? 52, então, agora, olha a ironia do destino. Né? Ela pode não estar atuante, né? no cargo público e tal, mas o poder de escolha ficou na mão delas. Exatamente. E se você parar para pensar, isso é um argumento, o que gera, né, e vem gerando nesses últimos anos, uma forte reação, né, que se manifesta lamentavelmente, né, com violência, os casos de feminicídio, os casos de assédio, os casos de importunação, um estado de insegurança maior de uma população masculina que sempre reinou absoluta. Sim. Né? Então, realmente esse despertar, né, e essa ocupação legítima dos espaços públicos por parte da mulher, historicamente já e lentamente, né, ocorrendo, vai gerando uma certa reação de setores mais radicais, felizmente minorias, mas minorias que fazem muito estrago. Né? E apelam, então, para os recursos de intimidação, né, de destacar preconceitos e violência, né, que são vários dados aí que demonstram isso, como forma de tentar frear esse processo, que é um processo histórico, que é um processo que ainda tem um potencial enorme para se expandir. Né? Deixa eu só dividir um dado com vocês, que é do último Enem. Né? O Enem agora tivemos, né, um pouco mais de 2 milhões de inscritos e tal, os dados do Enem. Também a presença feminina maior, né? E quando a gente analisa os dados do resultado do Enem do ano passado, em termos de resultados, os melhores resultados, por exemplo, né, as notas as de redação, as melhores, a quantidade de mulheres que se destacam é assim, bastante expressivo, né, Gabriel, em relação aos rapazes. Então é para dar medo mesmo e é para entender que é um processo histórico irreversível, quer dizer, que é o da igualdade, Exatamente. que é o do direito, que é o direito conquistado e o direito legítimo de mulheres e de homens que queiram participar dessa linda nação, né? Que é a nação brasileira. Olha quanta coisa bacana a gente conseguiu, né? Até esse momento. Não vamos terminar agora não, né? Só para lembrar que a gente já trabalhou com a conquista, né, do direito de voto ao analfabeto, a questão do voto facultativo, a questão, né, do voto feminino, então a questão de gênero, que pode ser uma pauta aí de redação. E se você está gostando aí da nossa conversa, deixa o seu like, inscreva-se no canal para receber aí as nossas notificações e sempre acompanhar o podcast atualizando. Gabriel, mais um tema aí de redação ligado ao processo eleitoral no Brasil. Agora vamos àquele que eu cantei agora há pouco. Também, né, dentro de ideias que surgem de tempo em tempo, ou como forma de melhorar a democracia, ou esse melhorar entre aspas, ou sei lá por que razões, surgem algumas ideias, como só votar quem paga imposto,
surgiu uma outra que virou questão na Universidade Federal do Paraná, no vestibular de 2016 para 2017. Vou pedir para projetar aqui, ó. Temos, né, o Jason Brennan, e ele tem uma postura contra a democracia, por sinal, está lá um livro dele com esse título. E ele sugere, né, diz o texto base, um sistema político diferente, que é a epistocracia. O que é isso? Apenas uma elite com conhecimento aprofundado sobre temas de relevância nacional possa tomar decisões. É criticado por sua visão de mundo elitista, ele diz que a democracia ainda é o melhor sistema de governo, mas que isso não significa que não precise evoluir. Quer dizer, pelo que está escrito aqui, é uma democracia. Só que um passo a mais, uma evolução em que os mais capacitados intelectualmente, com conhecimento aprofundado, possam tomar as decisões. Me parece que aqui poderíamos fazer um contraponto, ou chamar de contrassenso, sobre o que discutimos agora há pouco com o analfabeto. Né? Podendo fazer parte, né, dos cargos públicos, poderem se candidatar, agora nós temos uma proposta que vai bem na contramão disso. E olha o que a Federal pediu, né? Um texto argumentativo, posicionando-se em relação à proposta apresentada pelo Jason Brennan. Concordar ou não concordar com essa ideia, né? Por sinal, boa questão, né? Boa questão, e lembra muito o que o Daniel apontou aqui. O conhecimento sobre a política é um conhecimento diferente daquele conhecimento formal que se exige, né, conforme a proposta aí desse autor. Você sabe que ele tem a referência aqui é Platão, né? Sim. A República de Platão, a ideia de uma cidade ideal, né? Que era a cidade que era governada pelo rei filósofo. Então, a visão política de Platão está associada à teoria de conhecimento de Platão. Para Platão, o que era verdadeiro não era desse mundo. O verdadeiro pertencia a um outro mundo, que ele chamava de mundo das ideias. O que nos cerca, as coisas cotidianas, o dia a dia, o senso comum, era tudo falso. Então, quem que acessava o mundo verdadeiro? Quem desenvolvia sua capacidade intelectual, racional, matemática, geométrica. Então, a quem se distanciava do mundo. Então, veja, o contraponto aqui é o seguinte, e com todo respeito ao autor, ele está equivocado. Ele não está buscando evoluir a democracia, ele está procurando destruir a democracia. O conceito de democracia é justamente o conceito de governo das massas, do governo das pessoas comuns, o governo do povo, né, que é a maneira clássica como se define. O que Platão propõe, e onde ele se inspira, é na ideia de um governo de pessoas distanciadas desse povo, pessoas que neguem essa cultura popular e se voltem numa ideia de conhecimento e de erudição que pertence a um outro mundo, que é dissociado. Então, isso ainda hoje, de novo, né, é uma lógica muito sedutora. Né? Eu me lembro bem de uma candidatura, o pessoal que não conhece, vocês são jovens, alunos, procurem no Google, que era o candidato, né, como é que chamava? Era o Enéas. O Enéas. Enéas, um candidato que inclusive se tornou meio cult no Facebook ultimamente. Enéas era um médico, aliás, um médico bem sucedido e tal, que saiu candidato, e ele propunha exatamente algo assim. Né, um tipo de governo no qual ele, que era a pessoa mais capacitada, falava várias línguas, tinha vários cursos e tal, era a pessoa adequada para governar o país, porque ele sabia mais coisas. A questão é essa: o que ele sabia permitiria que se governasse para o bem comum? Essa é a questão que se coloca como contraponto. A ideia, então a gente faria não uma eleição, mas uma análise de currículo. Sim. A gente não teria uma eleição, teria headhunters, né, procurando pessoas pelo país, pelos seus currículos, seus lattes, né, currículos lattes, aquele com maior extensão de currículo lattes, pronto, viraria presidente da República. Então, a gente estava comentando nos bastidores aqui, né, Rogério? O grande símbolo da democracia americana é Abraham Lincoln. Né? E era um homem sem educação formal. Né? Não há ninguém nos Estados Unidos que não veja na figura de Lincoln a figura símbolo da democracia americana. E se imagine que esse tipo de ideia fosse aplicado à época, ele não seria nem candidato, nem poderia ser candidato. Né? No Brasil,
nós tivemos diversos presidentes que tinham curso superior, né? E outros, poucos que não tiveram, Café Filho e o ex-presidente Lula, que não tiveram curso superior. Então, quer dizer, no Brasil, com exceção de 2 presidentes, todos os outros tiveram curso superior. O que implicaria dizer, pelo menos teoricamente, que a governança brasileira estaria em boas mãos. E nós sabemos a história do Brasil e todas as suas questões. Dom Pedro II, que governou o Brasil por 49 anos, era um homem intelectualmente extremamente privilegiado. Né? E o Brasil, durante os 49 anos em que ele governou, 48 anos manteve a escravidão. Então, perguntar para os escravos o que eles achavam da erudição de Dom Enquanto Pedro II. Abraham Lincoln, que você lembrou muito bem, aboliu a escravidão. Sem educação formal e aboliu a escravidão. E Dom Pedro, inclusive, ficou constrangido com a abolição da escravidão, porque o Brasil passou a ser o único país das Américas a manter a escravidão. Então, essas questões são bons contrapontos para mostrar como isso é reducionista e, na verdade, isso se opõe à ideia de democracia e não à melhora ou complemento. Ou poderíamos dizer que isso é uma aristocracia 2.0. Sim, exatamente. É uma releitura. Uma outra releitura. Mas veja como é sedutor. Na verdade, não dá que negar que, de fato, é sedutor. Você fala assim, eu, quando falo de Platão, na sala, falo da meritocracia de Platão, a gente percebe que os alunos concordam, às vezes uns balançam a cabeça, e não há nada a se questionar quanto a isso. Porque, de fato, você fala, imagine se a gente tivesse um governo só de pessoas ultracapacitadas, PhDs, a impressão que dá é que tudo seria melhor. Mas política é uma arte que não se aprende na escola. Né? Não se aprende na escola. Maravilha. Perfeito. Uma quarta proposta para a gente também incluir aqui? Tem mais uma. A mais recente, por sinal. Boa. A Universidade de Maringá trouxe e para escrever no gênero textual artigo de opinião. E como proposta própria da UEM, ali há uma diferença de haver um contexto de produção, então cabia ao candidato na época adotar um personagem, escrever dentro de um contexto colocado no enunciado, e ali nós vamos imaginar um contexto escolar para ser publicado no jornal online da escola sobre a consciência ou a falta de consciência política do povo brasileiro para votar nas próximas eleições. E, como aluno do ensino médio, considerando seus conhecimentos, você vai expor a opinião em defesa de que o povo brasileiro está ou não preparado para votar. É artigo de opinião, tudo bem? A proposta trouxe aí um tapa diferente no formato do contexto escolar, mas olha de novo a mesma temática martelando. Se o povo está preparado ou não está, as pessoas têm condição ou não. Repare que, por meio de questões diferentes, meio que nós vamos andando no mesmo círculo, né? É isso aí. Ano eleitoral, a gente tem que ficar atento a todas essas possibilidades aí, né? Daniel, aqui entra muito bem a questão do jovem, né? O jovem também recebeu, né, esse direito de votar, mesmo não sendo obrigado antes dos 18 anos. E aí entra um pouco nesse questionamento, né? Afinal, alguns argumentam que o jovem não estaria preparado para participar desse processo. E a gente observou agora, nesse ano de 2022, um engajamento muito grande de jovens que ainda não tinham tirado o título de eleitor, né? E que se mobilizaram. A gente teve um crescimento significativo do interesse do jovem pela política. Pois é o efeito Anitta, né? O que é muito, realmente, eu acho muito animador, né? Que os grandes artistas midiáticos assumam a responsabilidade pela visibilidade que possuem. Né? Então, não vejo nada contrário a isso. Realmente vivemos um tempo em que esses personagens têm grande influência sobre a população, sejam cantores, sejam animadores, sejam, enfim, esses youtubers, né, ou tiktokers, né, e sem dúvida, eles se posicionarem politicamente, não politicamente do ponto de vista partidário, mas se posicionarem em favor da política, em favor da cidadania, é uma novidade muito interessante e que gerou esse engajamento, né? Realmente, na última eleição, lá 2018, a participação de jovens tinha sido muito baixa e, nesta eleição, os registros, né, a busca pelos títulos de eleitor, elas aumentaram expressivamente. Muito bem, aí vem a questão. Mas o jovem
não tem sabe consciência, política, não tem não consciência, sabe. né? E aí eu até esticaria, né? Se ele fala 16, 17 anos, mas lógico, jovens até os 24 anos de idade, que hoje é jovem, né? A categoria Sim. jovem, aí se estendeu um pouco mais com o tempo, não estariam preparados, né? Mas o que significa se preparar para a política? Qual é o significado, né? Então, pessoas adultas, por serem adultos, estão preparadas para a política. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu votei pela primeira vez em 1982, quando eu fiz 18 anos. Em 1982, o Brasil, pela primeira vez, desde os anos 60, volta a ter eleições para governador. Exato. Então, eu não votei antes porque eu não tinha 18 anos, mas mesmo as pessoas adultas não votaram também, porque não podiam votar, porque era uma ditadura. Então, eu com 18 anos, eu tinha o mesmo preparo para votar do que uma pessoa com 30, 40 anos. Porque essas pessoas não puderam votar. A última eleição para governador tinha sido em 65, eleição direta. Né? A última eleição em 65. A próxima, 82. Então, pessoas com 30, 40 anos também não tinham preparo. Até vou aproveitar esse aspecto que você levantou e entrar na carona aí do voto para presidente, que tinha sido, né, em 1960, com a eleição do Jânio Quadros, e voltou a ser eleição direta em 89. Sim. Né? Então, você tem aí um hiato, 29 anos sem eleição presidencial direta. A maioria do eleitorado que votou em 89 estava votando para presidente pela primeira vez. O que pode permitir aqui uma conclusão provisória? O que prepara para votar? Votar. Exato. O remédio para a democracia é democracia. É democracia, exatamente. Mais democracia. Então, essa discussão é uma discussão que ela, de novo, pode parecer bastante, digamos, correta. Não, de fato, chove, não tem consciência. Mas você vota uma vez, vota outra vez, vota outra vez. Nós hoje temos, felizmente, né, um calendário eleitoral a cada 2 anos. Quer dizer, um jovem aí num período de 10 anos, ele participa de 5 eleições. É um bom período para que ele possa perceber os resultados de suas escolhas, antecipar a análise dos seus candidatos, prestar mais atenção na atuação dos seus representantes e ir aprendendo a votar. Né? O que não permite a pessoa se preparar é a alienação, a pessoa ficar alienada do processo. Né? Então, a democracia não pode se reduzir à eleição. Né? A democracia que se reduz à eleição é uma democracia fraca, a democracia deficitária. Então, é preciso levar a discussão da cidadania para além do período eleitoral. E onde? Na escola. Né? Levar essa prática da cidadania para a escola. Hoje, existe um problema que é muito dramático e que é preciso pontuá-lo e discuti-lo. Discutir questões de política no sentido não partidário, política no sentido de política, cidadania, participação, é visto por muita gente como algo que não deve ser feito na escola. Não, há o perigo da doutrinação, não se deve fazer isso, quando é exatamente o processo inverso. Não há melhor lugar para o aprendizado da política e para o exercício da política do que na escola. Eu sou da época, mesmo sob a ditadura, dos grêmios escolares. Eu estudei jovens alunos, veja, esse exemplo eu acho importante, eu estudei em colégio militar durante os anos 70 e havia grêmio escolar dentro do colégio militar. Eleições simuladas, nós fazíamos muito na juventude, né? Eleição simulada dentro da escola. Imagina, então não há nenhuma incompatibilidade, né, do ponto de vista ideológico, partidário, com o aprendizado do exercício coletivo, do debate, da troca de ideias, dos votos, da formação de chapas, da escolha de representantes. Isso é uma prática que deveria ser retomada, porque é este aprendizado que vai, então, criar a tal consciência para que se possa votar. E eu fiz essa pergunta, né, para você exatamente para lembrar do seu livro. Então, vamos deixar o link aí para os nossos alunos. Democracia para Jovens, é isso? Isso, é o Guia Prático de Democracia para Jovens. Você sabe que quando eu escrevi esse livro durante a pandemia, e eu escrevi esse livro muito impressionado pelos números que iam sendo comentados, né, no processo eleitoral, né, anterior, né, 2018, muito impactado por essa informação. Eu falei, puxa, sou professor, temos essa obrigação de colaborar, que essa questão não adianta só falar e não agir. Eu falei, vou escrever um guia prático. Né? Num primeiro momento, só para fazer essa revelação, eu pensei em chamar assim, Guia Prático sobre Democracia para Jovens Inteligentes. Né?
Depois até um amigo meu falou, não, pode parecer ofensivo, mas eu tinha uma explicação em mente. Porque para mim, uma pessoa que sabe que o país é democracia, sabe que a democracia é o mecanismo que faz com que haja escolhas e boas escolhas, e ele não tem a menor preocupação com isso e se aliena conscientemente disso, é uma pessoa burra. Então eu esperava que esse meu livro atingisse pessoas que, ao contrário, tivessem algum interesse, e ali o livro seria o objetivo dele, dar informações sobre como funciona o Estado brasileiro, como funciona a legislação brasileira, o que é a Constituição brasileira, o que é o Congresso Nacional, o que é o Poder Judiciário, etc, etc. Esta foi a intenção. Mas eu tirei o inteligente porque pressuponho, e eu sou um otimista, de que todo jovem está sempre ao alcance de algo que possa ser oferecido, e se for oferecido, ele vai ter interesse. Isso, então não foi, né, a epistocracia. Não, exatamente. E corrobora com esse crescimento do interesse dos jovens, né, em tirar o título eleitor e participar. Foi a Anitta e o meu livro, desse processo. Certeza. Maravilha, que bacana essa conversa sobre o processo eleitoral no Brasil, conquistas, né, propostas de redação que podem surgir aí nos principais vestibulares esse ano. Espero que todos vocês tenham gostado. Daniel, Gabriel, muito obrigado pela participação, né? Vamos deixar uma saudação final aí para os nossos alunos. Um grande abraço, até a próxima.